Olá, estamos dando sequência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, na terceira parte, no terceiro momento do estudo desse capítulo. Hoje estamos gravando esse vídeo aqui, porque o momento da aula de ontem, do estudo de ontem, deu problema na gravação, e eu estou repetindo a gravação apenas para constar no nosso canal e deixar aqui o conteúdo. Então, dando sequência a esse estudo, ainda permanecemos nos comentários de Allan Kardec, em relação agora à temática de esquecimento do passado. Então, dentro dessa temática de esquecimento do passado, Kardec comenta a lição número 11, o item número 11 do capítulo 5. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Ou seja, Kardec nos traz aqui em relação à temática do esquecimento do passado é que o espírito que nós somos, antepassados de nós mesmos, há um mecanismo da lei de Deus que visa o nosso amor, que visa o crescimento, visa o amor, visa o reencontro de almas, visa o perdão das nossas ofensas, visa a reconciliação dos nossos desafetos enquanto estamos a caminho com ele, como nos lembra o Evangelho. Então, dentro desse mecanismo da lei, esquecer o passado, a gente não saber o que foi, o que fez, o que deixou de fazer, com aquelas almas com que a gente se reencontra, é um mecanismo de misericórdia divina para que a gente não venha sofrer e que não venha nos exaltar o orgulho se formos pessoas boas ou nos humilhar se cometemos alguns equívocos, né? Então, de qualquer forma, isso acarretaria perturbação nas relações sociais. E ele segue dizendo que frequentemente nós espíritos renascemos no mesmo meio em que já vivemos, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, se reconhecesse nelas as pessoas a quem odiara, que só o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, o mecanismo da lei, a gente estuda isso no livro O Céu e o Inferno, no capítulo referente ao Código Penal da Vida Futura, a gente sabe e a gente entende que o mecanismo de evolução do espírito, ele passa pelo processo de arrependimento, expiação e reparação. Então, se somos almas que nos reencontramos com as almas que já viveram conosco, se de alguma forma nós ofendemos essas almas, nós temos uma oportunidade do reencontro com essas mesmas pessoas. E se fomos ofendidos por elas, também temos a oportunidade de nos reconciliarmos. Então é isso que Kardec lembra, dizendo que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então, as almas que nós nos reencontramos hoje, seja na condição de pai, de esposo, de filho, de marido, de irmão, são almas que nós temos algum tipo de relacionamento já iniciado em outro momento de nossas existências. Se foram venturosos, maravilha, a gente fortalece os laços e continua caminhando adiante. Mas se houveram algumas máculas, algumas dificuldades, a reencarnação é a oportunidade de nos reencontrarmos com essas almas enquanto estamos a caminho com eles. Então, não seria de bom tom se a gente se lembrasse de tudo aquilo que fomos uns para os outros. Então, daí que vem o maravilhoso mecanismo das leis de Deus, da reencarnação, onde nós esquecemos o nosso passado, né? Então, nós vemos, digamos assim, com o HD, com o software zerado, né? Então, até os 7 anos, a gente vai consolidando novamente essa encarnação, e a partir dos 7 anos, a gente
a gente começa a ter de novo as características do espírito que somos nós. Mas até os 7 anos, se formos um desafeto de um filho ou de uma filha, porventura, nós aprendemos a amá-lo na condição de pai, na condição de mãe. E este amor é que faz com que se cubra a multidão dos pecados. Então, a máxima, quando Jesus diz ama aos teus inimigos, é no sentido de dizer que a gente tem a oportunidade de amar aqueles a quem não amamos, aqueles a quem tivemos dificuldades, aqueles a quem odiamos em algum momento, não é? Então, este sentimento ele é zerado e no mecanismo da reencarnação a gente se reencontra, a gente renasce no mesmo meio, porque nada passará, a terra não passará sem que tenha sido pago o último ceitio. Então, a reencarnação é a oportunidade desse reencontro de almas, de refazer os laços que, porventura, foram desfeitos, ou de fortalecer os que já começaram a se apertar, né? Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ou seja, a encarnação que temos é exatamente a encarnação que nós planejamos, é exatamente a encarnação que a gente necessita para o nosso processo de evolução e de condição de ascensão na escala de espíritos que nós somos para chegar na condição de espíritos puros, espíritos plenos, né? Kardec ainda nos traz, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, qual nasce, qual se fez. Ou seja, em cada existência tem um novo ponto de partida. Nós somos antepassados de nós mesmos. Então, a gente não pode imaginar que a gente está respondendo por algo que foi feito pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos antepassados. Não, nós estamos respondendo por aquilo que nós somos enquanto espíritos. Mas a partir do momento de uma nova encarnação, a gente zera o jogo, a gente zera o contador. E pouco importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Ou seja, a consciência que nós temos de que Deus é amor, de que é um Pai de infinita bondade, nos faz acreditar que Ele não nos colocaria diante de situações que a gente não necessitasse passar e que também não suportasse passar. Então, se por algum motivo a gente está passando por alguma dificuldade, é que a gente tem alguma necessidade de ajustes. Não é? Se nos vemos punidos, é porque em algum momento de nossas existências praticamos o mal. E entendamos esse momento de nossas existências não necessariamente a última encarnação. Não é? Então, essa questão de dizer, eu estou sofrendo hoje porque na encarnação passada eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é assim. Né? Não necessariamente é na encarnação passada. É em algum momento das nossas existências. Em algum momento das nossas existências, nós contrariamos algum aspecto das leis de Deus, das leis de amor. E este ponto não passará. Mas eu só vou responder por esse ponto a partir do momento que eu me sinta habilitado a poder quitar essa situação com as leis de Deus. E eu só posso quitar quando eu tiver capital espiritual, quando eu tiver musculatura espiritual para poder vencer isso, não é? Então, se eu contrair uma dívida, por exemplo, quando eu era jovem, e se eu não tenho dinheiro para pagar nos próximos anos, eu vou acumular a minha capacidade, o meu capital, e quando eu tiver mais velho, com mais capital, eu vou quitar aquilo que eu contraí lá na minha infância, lá na minha juventude. Assim é o mecanismo das reencarnações. Se hoje nós somos almas mais habilitadas, nós podemos responder por algo que a gente tenha feito em algum momento da nossa existência, não necessariamente na última encarnação. Suas atuais tendências mais indica o que lhes resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Isso é um aspecto interessante nessa colocação de Kardec, porque nós sabemos exatamente quais são
as nossas maiores pendências, quais são as situações que mais nos colocam em prova, que mais nos colocam em expiações. Então, características do nosso ser são, digamos assim, cada um de nós sabemos quais são exatamente aquelas lacunas que precisamos desenvolver nos nossos espíritos, que precisamos lapidar nos nossos espíritos. Ontem, por exemplo, eu citava uma condição de que, por exemplo, se em algumas existências nós vivenciamos e nós tivemos a oportunidade de sermos pessoas que vivemos isolados, sem constituir família, sei lá, por exemplo, um religioso que não casa, não tem filhos. Então, a tendência da gente não ter dificuldades de relacionamento familiar, ela é maior. Por quê? Porque eu não vivo no convívio diário dos desafios que é uma família, não é? Então, eu não necessariamente eu vou reencarnar numa família para poder resgatar algum mal feito e algum pendor, alguma pendência que eu tenha do passado. Mas eu posso estar reencarnando num exercício familiar para poder exercitar a minha tolerância, a minha capacidade de convivência em grupo, porque vivendo sozinho ou isolado eu não tive. Mas hoje, a partir do momento que eu tenho a convivência diária com pessoas diferentes, com almas em condições diferentes da minha, eu exercito a minha tolerância, a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de resignação diante das situações do contexto de uma família. Porque conviver com almas diferentes não é algo banal, é algo complexo que exige renúncia, que exige respeito, que exige tolerância, né? Eu até ontem brincava que, por exemplo, em uma família, as diferenças de um casal começam na primeira noite que dormem juntos, né? Na noite de núpcias, como se chamava antigamente, onde o marido ou a esposa aperta a pasta de dente no dia seguinte por baixo e vai dobrando aos poucos a pasta de dente, e o outro companheiro aperta no meio. Então, quando o outro pega, já começa a perguntar quem foi que apertou a pasta desse jeito. Ou seja, isso é apenas um detalhe, até uma brincadeira, para lembrar que somos almas diferentes e que na convivência exige essa renúncia, esse respeito, o entendimento de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, muitas vezes, se não tenho essa aptidão de viver em grupo, eu posso reencarnar numa família com almas difíceis para poder exercitar essa minha capacidade de conviver em grupo, de conviver em sintonia e em respeito com a condição de diferentes níveis espirituais de cada um. Então, cada um de nós sabe exatamente qual é aquela maior dificuldade que a gente tem enquanto espírito, se é a convivência, se é a vaidade, se é o orgulho, se é a prepotência, se é a egolatria, quais são as dificuldades que nós temos nas nossas almas, e cada um de nós sabemos, e elas indicam o que precisamos corrigir na nossa encarnação, não é? Se a gente não tem o que corrigir, a gente não tem o que fazer nessa encarnação em relação a isso, né? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo de que é bem e do mal, e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Ou seja, nós vamos enfrentando as características dos espíritos, do espírito que somos cada um de nós. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Então, a gente, voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre, durante o sono, a qual não obsta a dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. A gente vê nas obras de André Luiz que esse readquirir a memória do espírito que somos nós, ela não ocorre automaticamente. A gente, aos poucos, é que vai retomando o que a gente foi, o que a gente deixou de ser, né? Então, claro, tudo depende do nível de evolução ou do nível de esclarecimento e maturidade moral do espírito. Cada espírito é um espírito, cada situação é uma situação.
E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde. Ou seja, o acervo espiritual do nosso da condição da nossa jornada espiritual está sempre conosco. Acessar essa região é que depende do momento em que nós estamos. Acordado, a gente tem dificuldade de acessar todas essas nossas memórias. No sono, como o espírito se desdobra, desdobra do corpo físico, há um desdobramento, ele pode acessar determinadas memórias espirituais que até justificam o porquê dele estar passando por determinadas dificuldades, convivendo com determinadas pessoas no desenrolar de sua encarnação. Não é? Então é por isso que às vezes a gente vai dormir, às vezes angustiado, triste, e ao acordar, depois de sonhar, de passar uma noite, ou encontrando as nossas memórias, ou se reencontrando com os nossos entes queridos, com os nossos mentores que nos aconselham e nos guiam, a gente acorda mais esclarecido diante da necessidade de estarmos passando por aquilo, mais resignado diante da condição que a gente está. Né? A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então é exatamente isso que a gente fala. Então, durante o sono físico, quando a gente se desdobra e acessa essas regiões do nosso espírito e conversa com os nossos seres queridos e mentores que se encontram no mundo espiritual, a gente encontra motivações e propósitos de compreender o porquê eu estou passando pelo que eu estou passando e a necessidade do meu espírito enfrentar essa realidade, se eu consigo vislumbrar que, mesmo diante de uma estrada pedregosa, cheia de buracos, de desafios, de percalços, de obstáculos, eu consigo vislumbrar que passar por essa estrada é necessário para poder chegar ao ponto de partida, que normalmente será um lugar mais tranquilo, mais feliz, aonde bem-aventurados os aflitos, porque verão o reino dos céus. Então, é nesse sentido, a bem-aventurança da encarnação atual é porque a gente vislumbra que, passando por essa estrada pedregosa, a gente chegará a um destino mais tranquilo, se a gente soube resistir com tranquilidade e com resignação toda essa viagem, né? Por estas palavras, é o que a gente já entra nessa lição número 12, os motivos de resignação. A gente já vai emendando esse estudo quando Kardec diz: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação de que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como um prelúdio de cura. Ou seja, você começa a visualizar o porvir, porque a gente vai deixar de sofrer, porque a gente quitou uma conta, a gente quitou uma dívida. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: devei considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento da vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Somente a vida no espírito, somente o entendimento de que somos antepassados de nós mesmos, pode fazer com que a gente entenda e se resigne diante dessa afirmação, né? Porque a gente achar que há uma pessoa que não acredita nisso, que entende que a vida começa no túmulo e que termina e que começa no berço e termina no túmulo e está sofrendo, eu chegar para ela e dizer: olhe, se considere feliz por sofrer. Ele não vai acreditar nisso. Porque eu estou sofrendo? Não, você está sofrendo porque as dores que você está sofrendo hoje são a paga de uma dívida que você contraiu. Ele fala: não, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não fiz nada a essa pessoa e ela me trata desse jeito.
Eu não fiz nada com essa pessoa que é meu filho, ou minha filha, ou meu irmão, ou minha irmã, ou meu parente, e ele me trata desse jeito. Eu não fiz nada com ele, por que ele me trata desse jeito? Somente o entendimento de que vocês são almas que já conviveram e já tiveram algumas pendências, faz você suportar pacientemente na Terra essas dores. Por quê? Porque você está quitando uma dívida que porventura você teve. E se você não está quitando porque você não deve nada, você está provando a capacidade que você tem de suportar uma dor quando você é submetido a ela. Ou seja, é expiação e prova. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, se eu estou me reencontrando com uma alma porque eu preciso reparar algo que eu fiz com ela, eu estou expiando um mal feito que eu tenha feito no passado. Mas suportar essa expiação é uma prova para o meu espírito dar um salto maior na minha condição. Somente essa perspectiva da vida do espírito, de nos entendermos enquanto espírito, faz com que a gente considere essa situação. Então, devemos nos considerar felizes por Deus nos permitir a oportunidade de quitar a nossa dívida, permitindo que saudemos agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Ou seja, a gente está zerando a nossa restrição no cadastro de maus pagadores, digamos assim. Né? Então, as dívidas diante da lei de Deus não prescrevem, diferentemente das dívidas da terra, que num determinado prazo elas prescrevem. Aquilo que a gente fez não prescreve, porque nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. Não é? Então, a gente costuma dizer que a gente está aqui na terra quitando um carnê. E a alegria do bom pagador é terminar de pagar as contas. Né? Então, todas as vezes que a gente olha uma dificuldade, que a gente olha uma aflição, que a gente olha um problema, é motivo de alegria, porque a gente está habilitando a nossa condição de seguir adiante. Eu estou reparando algo que eu deixei de fazer, né? Que eu fiz, né? Então, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, quando pagando apenas a centésima parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Ou seja, a gente está tendo a oportunidade de, na encarnação, quitar alguma coisa que a gente deixou pendente no nosso passado. Ou, se não houve pendência, a gente está tendo a oportunidade de provar que a gente é capaz de resistir quando a gente dá saltos maiores, porque o caminho do espírito é para frente e para o alto, sempre. Então, é sempre motivo de estarmos felizes diante da oportunidade da encarnação. Ou quitamos, ou provamos que somos capazes de avançar. Esse é o mecanismo da reencarnação, e é por isso que a gente tem que estar resignado diante de todo esse momento que a gente passa. Deus não nos colocaria numa condição que a gente não tivesse condições de suportar e não cobraria uma dívida que a gente não contraiu. Né? Não há a cobrança errada. A gente não pode dizer, não, esse CPF lançar essa dívida é errado. Não há essa possibilidade nos mecanismos das leis de Deus. Se estamos quitando, é porque em algum momento a gente contraiu uma determinada dívida. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porém, se quitam, e porque, depois de se haverem quitados, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ou seja, se eu tomo um novo empréstimo para quitar um novo empréstimo, eu vou sempre ficar contraindo uma dívida, eu não vou zerar essa conta, né? Ora, a cada nova falta, aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será em outra.
Entre essas faltas, cumpre-se e coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Ou seja, a gente se revoltar com Deus, achar que Deus é injusto, que não merecia isso. Então, a gente precisa entender que há um mecanismo maior, que a gente não sofre porque Deus quer. Não é que Deus queira que a gente sofra. A gente sofre porque a gente contraiu uma lei de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nossa dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E é por isso que temos que recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ou seja, é nos resignarmos diante dos mecanismos da lei e seguirmos adiante felizes, porque estamos tendo a oportunidade de pagar. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então, meus irmãos, a questão é o seguinte: se nós estamos na terra, passando pelos nossos momentos que precisamos passar, enfrentando as dificuldades que precisamos enfrentar, com o capital espiritual que nós já adquirimos, e sem reclamar, sem nos revoltarmos com a misericórdia de Deus, e quando chegarmos na pátria espiritual, chegaremos como completistas, aquelas almas que serão bem recebidas e felizes, porque está aqui a paga dos teus dias de trabalho. Fizesses a tua parte da melhor maneira. Mas se, ao contrário, buscamos na terra a recompensa dos homens, buscamos na terra os aplausos e as conquistas dos títulos mundanos que as traças roem, que o ferrugem consome e que os ladrões roubam, a gente já recebeu na terra a nossa paga. E aí é como se esse pai dissesse: nada vos toca, pois que recebesses na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa, porque em tudo o que fazemos, fazemos ao Pai que está nos céus. A nossa condição é servir ao Cristo de Deus, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade e que nos mostra a vida. Então é essa condição que a gente tem que ter e compreender o desafio de entrar pela porta estreita e deixar de passar pelas portas largas, que foi o que fizemos até hoje nas nossas inúmeras existências, não é? Então, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo porque encare a vida terrena. Ou seja, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Quando a gente tem a perspectiva de por que a gente está passando por isso, a gente olha a condição da vida que a gente está tendo na Terra e vê que isso vai passar. Então, ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento passará. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E, longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime, com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se-á compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Ou seja, a condição da gente enxergar a perspectiva do porvir faz com que a vida seja leve,
a gente compreenda a dificuldade que a gente está passando. E aí Kardec conclui dizendo: daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ao passo que, com inveja, com ciúme, com ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, meus irmãos, fé é essa capacidade de confiar, fé é essa capacidade de entregar-se. Então, a fé em Deus e nos mecanismos de sua lei nos faz com que a gente compreenda que tudo isso que a gente passa, por mais difícil, por mais doloroso, por mais angustiante que seja, passará. E nós estamos sendo testados ou quitando algo necessário ao nosso processo de evolução. Essa certeza de um futuro mais próximo, de um futuro mais ditoso, nos sustenta e nos anima, e ficamos longe de queixar-se de Deus. Ao contrário, agradecemos aos céus as dores que nos fazem avançar. E aí a gente lembra daquela expressão que o nosso mentor Peixotinho dizia muitas vezes: bendita asma que me liberta. Então, um espírito consciente de que em algum momento de sua existência ele feriu o mecanismo da lei, ele reencarna com uma asma no seu corpo físico, que é uma mazela orgânica que faz com que ele repare algo que ele contraiu lá no passado. E, ao mesmo tempo, ele reencarna com uma mediunidade missionária para contribuir com as suas dores para que as dores alheias desapareçam. Então, a mediunidade deste médium Peixotinho vem atender uma legião de almas para fazer o bem sem se importar a quem, sem saber a quem ele estava fazendo. Ou seja, é uma reparação diante do mecanismo da lei de Deus para fazer o bem à humanidade. Porque em algum momento de nossa história nós fizemos o mal à humanidade. Então, reencarnar com a possibilidade de fazer o bem pela humanidade é quitar uma conta com o mecanismo da lei de Deus. Então, é para isso que muitas vezes a gente reencarna, para quitar uma conta que nós contraímos no passado. Bendita asma que me liberta é o reconhecimento de uma alma grata a Deus pela oportunidade que tem de reparar no seu próprio espírito e se libertar dessa mazela rumo à plenitude do seu espírito. Então, por isso, ele tem uma calma e uma resignação útil à saúde do corpo e à saúde de sua alma. Né? E, concluindo esse estudo, nos comentários de Kardec, ele nos traz essa questão do suicídio e da loucura. Ou seja, ao contrário, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo, é o melhor antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Ou seja, a serenidade para enfrentar as dores é o melhor antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas dores, pelas dificuldades que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado em outras circunstâncias. Evidentemente, se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhes preserva de abalos e razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Ou seja, saber que o que eu estou fazendo hoje é uma oportunidade de pagar o que eu contraí ontem, me dá uma calma e uma resignação para saber que isso vai passar, mas que isso é um mecanismo para quitar os meus pendores, né? O mesmo ocorre em relação ao suicídio. Postos de lado
os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontamento qualquer, que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Ou seja, ele sabe que isso vai passar. E aí eu recordo de uma historinha que nos conta Chico Xavier, que em um dos seus momentos de sua encarnação, de sua existência, passando por muitas dores, por muitas dificuldades, por muitos desafios financeiros, muitos desafios familiares, muitos percalços, muitos problemas, ele já sem conseguir suportar, ele conversa com Emmanuel e diz: Emmanuel, peça à mãe de Jesus que me diga alguma coisa diante dessas minhas dores e dessas minhas dificuldades. E Emmanuel ouve aquela conversa, vai, e depois de alguns dias ele aparece e diz: Chico, a mãe de Jesus ouviu o seu clamor, ouviu a sua prece e me enviou Celina, uma das emissárias de Maria, uma dileta emissária de Maria, que ela mandou um recado da mãe de Jesus diretamente para você. Aí Chico, com aquele jeito dele, vira para Emmanuel e diz: Ô Emmanuel, maravilha, o que foi que a mãe de Jesus mandou me dizer? Ela mandou dizer, Chico, que tudo isso que você está passando vai passar. Então, meus irmãos, a condição que a gente tem de saber que a dor de um dia não é eterna faz com que a gente se acalme e aguarde melhores dias que hão de vir, enchendo-nos de paciência, de serenidade e de resignação. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. A gente só se angustia, desesperança, desespero, perder a esperança. A gente só perde a esperança quando a gente não vê um fim nesse momento que a gente está passando. Quando a gente enxerga que isso vai passar, que isso vai chegar a um fim, a gente acalma e aguarda pacientemente um novo dia, aguarda pacientemente o amanhecer. A gente sai da noite escura, porque a grande certeza que a gente tem é que quanto mais escura está a noite, mais se aproxima a madrugada. Então, essa escuridão da madrugada é prenúncio do sol que vai nascer, vai passar. A noite escura vai passar. A gente não pode se desesperar. A vida humana é relação à eternidade, senão o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias, quando na verdade a gente sabe que ninguém se mata, as pessoas tentam matar a sua dor, e não sabendo eles que fazendo isso irão se encontrar com dores no mundo espiritual, porque a gente não acaba com a vida, a gente acaba com o corpo, mas a vida não se encerra. E a gente, muitas vezes, vai enfrentar as consequências de ter abreviado essa vida desta maneira, né? Então, para todos nós espíritas, que já sabemos que a vida continua, a gente tem que consolar e dizer a todas as pessoas que sofrem que as dores passarão e que tudo isso é necessário que a gente suporte e que se ajude uns aos outros para a gente enfrentar essa travessia, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes do suicídio. Então, a gente não saber que há uma vida pós a morte do corpo, a gente achar que com a matéria tudo se encerra, é uma ilusão achar que com a morte a gente vai acabar com as dores, né? Ocasiona uma covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar que aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte.
não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem, que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. O Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Ou seja, o Espiritismo acaba com o materialismo. A vida não se encerra no túmulo, a vida continua. Então, é necessário a paciência e a resignação diante das dores que nós estamos enfrentando. Essa paciência e essa resignação nos trazem a serenidade, a coragem moral para enfrentar a encarnação atual, porque bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, meus irmãos, que possamos ter essa certeza que o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informarmos da situação desgraçada em que se encontram, pelo que encontraram na vida espiritual, e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem cortar sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio, ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava reencontrar, e onde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados de que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem na doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, faço que a experiência confirma. Então, meus irmãos, enquanto espíritas, enquanto conhecedores dos mecanismos da lei, saibamos que a vida continua e que devemos suportar com serenidade, com paciência e com resignação todas as dificuldades da luta, porque seremos bem-aventurados ao nos encontrarmos no mundo espiritual, se dermos conta dos momentos e das dificuldades de nossa encarnação. Então, assim a gente encerra esse comentário de Kardec relativo ao suicídio e à loucura, relativo aos motivos de resignação e relativos ao esquecimento do passado. Então, que possamos, desta forma, compreender o Evangelho de que bem-aventurados os que choram,
pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. E bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Somente a reencarnação, a oportunidade de estarmos vivenciando uma nova oportunidade, faz a gente compreender essa perspectiva da aflição que estamos passando agora para receber essa paga, essa quitação com o mecanismo das leis de Deus que nos aguardam. Então, que Jesus nos abençoe e nas próximas semanas a gente seguirá com as instruções dos Espíritos, precisamente a primeiro tema, que será o bem e o mal sofrer. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos ficar na sua santa e divina paz.